suporte. A minha proposta hoje com vocês, me apresentando básico, sou o Fábio, sou Leto, tenho 20 anos de fisioterapia, tenho formação de osteopatia completa, fiz formação por 2 escolas, depois titulei DO pela Associação dos Osteopatas da França, tive aula com os franceses, tenho formação completa em microfisioterapia, com os franceses também de tudo, fiz naturopatia também com o André, né, que também é um português. Fiz Villeneuve, fiz Bricot, fiz um monte de liberação miofascial, tenho formação também, né, terapia mecânica, posturologia, eu nem lembro mais, tenho formação também internacional em PNL, hipnose, coach, desenvolvimento humano, inteligência emocional, porque eu trabalho muito com essa linha psicossomática também, e formação também internacional em naturopatia, em posturologia, já falei, PNF, facilitação neuromuscular proprioceptiva, terminei agora em Goiânia. Então, assim, por que a gente vai buscar tudo isso? São elementos de você conseguir olhar o paciente como um todo. Eu gosto de olhar a parte mecânica, a biomecânica, olhar a parte, se possível, naturopatia, eu não me considero um ortomolecular não, mas eu dou minhas sacadas boas, a parte bioquímica e a parte psíquica. Se você olhar isso como um todo na visão terapêutica integrada, faz um grande diferencial. Hoje eu trabalho muito na parte da biomecânica, como eu sempre trabalhei, e também na parte psíquica. Quando eu falo biomecânica, a parte postural, correção de palmilhas e mobilidade da biomecânica avançada. Unindo tudo isso que eu já estudei, né, e como vocês também, eu tenho certeza que muitas formações que eu tenho, que vocês também têm, né, a gente está aqui para somar, né, e aí eu mostrar o jeito que eu faço para funcionar, porque graças a Deus, há muitos anos eu sou referência, eu dou aula há muito tempo, a gente tem uma precificação diferenciada, aqui mesmo no interior onde eu estou. Quando eu vou atender em outras cidades, o preço é 3 vezes mais, a agenda é cheia. Então, assim, o que a gente quer? Não é a questão aqui eu falar de mim, entende? Falar o que eu faço, eu deixo de fazer. Não. A questão aqui é de falar de nós. O que nós podemos fazer na nossa profissão. Então, o primeiro passo que nós temos que entender aqui na nossa metodologia é uma classificação das disfunções. Então, eu vou passar para vocês aqui uma classificação, tá? Sobre as lesões da estrutura, tá ok? Então, isso, eu já passei os PDF, depois eu vou deixar certinho na plataforma, junto com essa aula, e aí eu quero que vocês vejam essas classificações detalhadas agora, tá? Que tudo isso vai fazer um grande diferencial, tá? Eu vou mandar o PDF no grupo já, eu acho que eu já mandei, mas eu mando novamente. Então, acho que vocês já estão vendo aí a minha tela, tá bonitinho, né? Se tiver muito pequeno, me fala, tá ok? E a primeira questão da classificação, vamos dar um alinhamento aqui, tá? Sobre as classificações da estrutura do TMA com RCI. Já a gente vai abrir para dúvidas, tá bom? Deixa eu só explicar as classificações. A primeira classificação que eu quero que vocês visualizem são essa aqui, a DSR. Eu acho que vocês todos já assistiram a aula de RCI, que eu falo um pouquinho de dor somática referida. Vocês já assistiram? Quando vocês for comunicar com vocês, quando eu perguntar alguma coisa, se for sim, vocês levantam a mãozinha do Meet. Tipo assim, ó, eu levantei a minha mão. Entende? Então, quem não assistiu às aulas de RCI, que é o último módulo da plataforma, quem assistiu, levanta a mãozinha para mim só saber. Tá ok? Se não tiver com a câmera ligada, é só apertar a mãozinha aqui do Meet, ó. Tá ok? Beleza. Quem não assistiu, gente, vale a pena assistir. Tá ok? Então, vale a pena. Então, vamos entender uma classificação. E essa classificação vem da onde? Vem da literatura, principalmente do Mackenzie, tá bom? A literatura de terapia mecânica, que a gente vai usar a melhor das literaturas. Então, o que é uma dor somática referida? Literalmente, é o termo da literatura quando você tem uma articulação que não tem mobilidade, principalmente da unidade motora da coluna. Então, ela ocorre quando os estímulos que vão produzir a sensação de dor que vai estar
e sensibilizando, periferalizando, irradiando. Só que não é uma dor irradiada verdadeira, igual de uma radiculopatia. É uma dor que vai sensibilizar o próprio esclerótomo, que é o periósteo da articulação, dos ossos, que a gente já somos caçadores de esclerotomas, lembra? Dói, queima, arde. Queimou, testa a vértebra, manipula. Não é assim? É um local de hipomobilidade. Então, uma hipomobilidade sensibiliza uma dor somática referida, que vai estimular músculos, que é os miótomos, a pele, que é os dermátomos, o periósteo, que é os esclerótomos. Não está aqui, tá? Mas porque aqui é estrutural, mas também vai sensibilizar as vísceras, que é os viscerótomos, tá ok? Porque a nossa sacada dessa mentoria não é víscera, como eu já falei, a gente vai soltar de visceral, que é sensacional. Vamos ver. Possível vocês vão fazer. E até mesmo articulações. No local ou a distância, tá ok? Então, geralmente, as dores somáticas referidas, ela é muito mais comum, vou falar assim, 90% na coluna vertebral. Como toda a literatura, e eu uso a literatura ao meu favor, eu não sou cético de literatura, tá? Eu vou até falar aqui porque o ser humano, eu não sou um PBE da vida, porque o ser humano não é linear, entende? Não estou fazendo demagogia a bandagem nem a ventosa, mas os caras pegou lombalgia e mandou nas costas com aquilo lá. Lombalgia vem só para o problema de dor lombar local? É uma sacanagem. Isso aí, desculpa, está sendo gravado. Isso aí é algo, tem uma tendência aí. Entende? Você não pode pegar uma lombalgia e mandar 500 mil tape nas costas do cara e falar que não melhora. Lombalgia é igual dor de cabeça, mano. É um sintoma. A gente sabe disso. Vem de várias causas. Entende? Então, como eu vou botar ventosa nas costas do cara e falar que melhora a lombalgia? Ah, eu vou colocar TNS, melhora a lombalgia? Aí melhora. Entende? Ah, eu vou colocar tape, melhor. Não é assim, a gente utiliza o raciocínio. Mas, só para entender. Então, muitas vezes, a dor somática referida são aquelas dores quando você manipula, você mobiliza, até a dor irradiada, periferalizada, melhora. Então, é o nome da nova ciência aí, né, comprovado na literatura, que é aquela que a gente manipula ou mobiliza e melhora. E isso pode sensibilizar dores segundo os metâmeros, que nas nossas aulas está cheio de mapa de metamérico e dermátomos. Tranquilo isso? Então, ela é sentida de alto grau, com discriminação sendo amplamente representada na área somatosensorial. Então, exemplo. Primeiro diagnóstico diferencial de dor somática referida. Anotem. Apesar que vão ter para assistir aí eternamente na Hotmart. Só não vai ter mais aulas se a Hotmart fechar. Então, assim, o cara não consegue especificar. Isso é tão forte, gente. Isso é tão forte que é evidência, tá? Não é eu falando. Os caras estão quebrando epicondilite, estão quebrando bursite, tendinite, tá falando que não existe nada disso. Tem artigos sumarizados, eu tenho depois os artigos, eu vou mandar para vocês, vou abrir uma pasta para vocês, que está mostrando que 80% de tudo é da cervical, que a gente já fala isso há muito tempo. Quando eu estudei osteopatia lá, 18, 20 anos atrás, já estava falando isso, entende? Então, sempre primeiro raciocínio. Cara, primeiro passo dos raciocínios. Vamos avaliar se não tem dor somática referida? Porque é aquela que o cara chega com dor e sai sem dor. Entende? Tem muita dor somática referida. E lembrando que as dores somáticas referidas vêm por obstruções de disco. Então, mobilizações, que a gente vai lançar ano que vem, já soltou uma turma esse ano, mas ano que vem a gente vai soltar uma turma completa sobre o movimento preferencial, que vem do Mackenzie, vem da PNF, entende? Que é sensacional. Que não é só fazer isso, não. Entende? Tem muita coisa para fazer. E aí você consegue remodelar tecido conjuntivo, desensibilizar o sistema tônico-motor e melhora muito também dor somática referida. Então fica esse gancho para vocês, tá bom? Beleza. Então, tranquilo sobre dor somática referida? Tá tranquilo, né? Beleza. De boa, Fabrício? Se tem dúvidas, beleza. Todo mundo tá tranquilo, pode perguntar. Não existe pergunta bobo. Bobo é quem não pergunta. Vamos entender, então, outra classificação. Perna curta verdadeira, desabamento plantar, pisada pronada. Porra, Fábio. E agora? Na quiropraxia, nós falamos muito do quê? De perna curta falsa. Tem uns testezinhos lá, tal, que a gente sabe que é rotação de pelve, aquela coisa toda. Não vamos discutir. Todo mundo já está nas aulas lá para avaliar.
Mas quando você pega essa sacada, isso vem da postrologia, da podopostrologia também. Fábio, você vai ter curso disso. Eu era o único professor em 15 estados que dava aula disso na escola que eu trabalhava. Então, eu já tenho aula pronta disso, mas eu só não gravei ainda. Mas não estou vendendo curso, mas estou fazendo você estar antenado. Porque se você não faz isso, você vai encaminhar para quem faz. O próprio Fabrício falou, Fábio, o negócio é o seguinte, uma grande sacada é eu fazer uma intervenção bem e indicar para quem faz. Se você não faz, é importante você saber para indicar para quem faz. E aí a pessoa volta. Ou se você ainda não faz, pensa maior. Ainda não faz. Eu quero que você vá lá, você não faz palmilha, eu vi que tem uma perna curta verdadeira, eu quero que você vá lá fazer. E a grande sacada de uma perna curta que é verdadeira, ela vai, pode escrever aí, ela vai dar uma lesão de ilíaco posterior, traumático. O que quer dizer isso? O quadril vai ficar mais baixo e basculado para trás. Então, fica totalmente antifuncional. Então, toda vez que eu fletir, vai aumentar esse ilíaco posterior traumático. A crista ilíaca vai ficar baixa, e quando ela fica baixa, tem que fazer uma antero interna. Ela fica fazendo uma póstero interna. Então, fica com totalmente anti-harmônico. Vamos, por exemplo, que é um cara que tem uma perna curta verdadeira, ele vive sentado, ele trabalha um bancário. Ele não tem demanda. Então, ele vive bem. Agora, se é um cara que treina crossfit, se é um cara que corre, se é um cara, entende? Vai dar problema. Com certeza, se ele tem demandas. Então, se você tem uma perna curta verdadeira, é importante entender que você tem que corrigir essa perna curta. E como corrigir isso? É ficar em pé, vai dar o compasso. Vai ter a disfunção adaptativa do quadril, e isso, se tiver crônico, vai ter todo o sistema cápsula ligamentar, adaptações lá que você vai ver pela tensão do ligamento do ilho lombar, vai rodar L5, vai rodar L4, vai ter essas compensações todas do quadril, da síntese pública, da coxa femoral. Então, essa perna verdadeira tem que colocar, você está tendo recidiva, não é todas que precisa, porque tudo depende da demanda do paciente. Então, se você estiver apresentando isso, aí você corrige com palmilhas de perna curta. Porque, para mim, palmilha serve para isso. Tá? E eu faço muita palmilha também no Instituto. A gente tem a plataforma de baropodometria e a gente toca muito isso também. Então, perna curta é um trabalho se corrigir. Desabamento plantar. Cuidado com o desabamento de plantar. Se o arco plantar ele desaba, vai dar um falso positivo em perna curta verdadeira. Então, como eu avalio se o paciente tem um arco plantar desabado? Quando o paciente estiver deitado, em decúbito dorsal, barriga para cima, você avalia os arcos plantar dele em repouso. Depois, quando ele fica em pé, você avalia se esse arco mantém ou se ele desaba. Se ele ficar em pé e desabar, é desabamento. Simples assim. Se ele tem um pé chato, um pé plano verdadeiro, ele em repouso está plano também. Entende? Ele está deitadinho lá de barriga para cima, vai para plano. De forma bem simples, tá? Eu estou dando sacadas aqui, não é que a minha aula é disso, é sacadas. Porque aqui não é posturologia, é só RCI. Ah, Fábio, qual que é o RCI full? É ter tudo. É ter tudo. Entende? A sacada de vocês, se vocês querem serem fodásticos, é ter tudo. O cara entra na sua clínica, você trata tudo, velho. Entendeu? Trata tudo integrado. Tudo na mesma direção. Porque é você que, por exemplo, eu fiz um post no Instagram esse dia atrás. A minha sem palmilha na baro, toda irregular. Botou a palmilha, equilibrou. Fez manipulação, zerou. Desabamento de arco plantar, essa minha tinha. Só que ela tinha um mais desabado que o outro. Aí dá a falsa perna curta. Equilibrei os arcos, melhorou muito. Manipulei quadril, zerou. Eu fiz um post no Instagram essa semana. Tá? Eu mostrando lá no monitor do meu consultório. Então, desabamento de arco plantar vai ter muito desequilíbrio ascendente. Então, também é um problema. Tá? Terapia manual trata? Vai tratar as consequências dessa cadeia ascendente. Mas a codificação da pisada, não. Tá bom? Que fica codificado no cerebelo. Depois a gente fala melhor sobre isso. Então, e a pisada pronada? O que é a pisada pronada? Quando você faz o teste de valgo, faz o teste de marcha parada, o dinâmico estático, né? O cara, quando solta no chão, ele prona. Então, uma pisada pronada pode desabar um arco. Entende? E isso também vai ter repercussões significativas no joelho, coxa femoral, coluna. Quem for adaptando pode também dar instabilidades. Então, se o cara tem perna curta verdadeira, desabamento de arco plantar ou pisada pronada, bilateral ou unilateral, vai ter repercussões
significativas ascendentes e vai ser um problema de recidiva. Pegou essa? Se todo mundo entendeu, levanta a mãozinha para mim. Tá? Se alguém não trabalha com isso, sugestão. Encontre alguém que trabalhe bem. Você não vai perder o paciente. Você vai explicar esse mecanismo para ele e você vai falar para o cara corrigir e voltar para você. E aí, depois, futuramente, você pode trabalhar com isso também, estudar isso aí e ter também uma confecção na sua clínica, que também é bem rentável, viu? Vale bastante, tá? As pessoas não gostam de falar de dinheiro, eu falo. Todos os meus cursos eu falo de dinheiro. Cara, a gente trabalha para ser remunerado, mano. Quer ajudar as pessoas, não cobra. A gente também faz isso. Tudo bem? Beleza. Então, entendemos sobre a questão das pernas curtas. Falando agora do terror, a radiculopatia. Cara, aqui o bicho pega. Primeira coisa da radiculopatia, anotem. Não se faz mobilização. Não faz movimentos em radiculopatia. Tratamento é estático. Radiculopatia é verdadeira. Outra coisa, radiculopatia tem que ter diagnóstico. Até diagnóstico médico. Tá bom? Você tem que saber o que está mexendo. Vamos entender por quê. Deixa eu abrir aqui maiorzinho. Porque vai ter uma alteração, ou até mesmo uma doença da raiz do nervo. Então, se é uma doença, tem que saber o que é, cara. Se é um tumor ali. Se é alguma síndrome ali, neurológica. Você não sabe. Aí você vai ficar... Não. Radiculopatia, se você seguir os posicionamentos e não melhorar, tem que investigar sim o que está acontecendo. Que radiculopatia que dá problema neurológico, mais ainda, cara. A gente tem aquela coisa de não querer... Não. Quando é radiculopatia, a gente vai entender esse processo que eu vou passar agora. Então, é bandeira vermelhaça isso aqui. Tá? Por isso está até pintado de vermelho. Então, a alteração da raiz de um nervo, podendo ser a causa ou causada, por exemplo, a compressão por um tumor. Cara, o meu tio, irmão da minha mãe, ele é fazendeiro, e ele foi tratar o primeiro tumor que deu nele, ele tem um problema de um tumor, eu nem sei o nome, não me faz a questão, é da medula óssea. E ele tem muita grana, e ele já tratou aí no Sírio-Libanês. E ele fez a renovação da medula, ele estava viajando para a Europa, foi atrás do olho, ele foi nos médicos da Unimed, interior de Tupã, aqui interior de São Paulo, queria tirar metade do rosto dele fora. Ele é muito amigo do Guerino 600, que ele é dono de uma empresa de ônibus. Vocês já ouviram falar, roda aí, o interior de São Paulo também. E ele falou, vai lá no Sírio-Libanês conversar com o médico X. Foi lá, ele falou, imagina que tirar isso aqui a gente diminui com rádio. Fez o tratamento lá, o câncer dele é no sangue, cara. Fez a retirada de células troncos, renovou a medula, zerou. Deu uns 3, 4 anos, voltou. Meu tio travadaço, ele veio de Tupã a Três Lagoas, a 300 quilômetros, para me tratar dele, porque ele tratou com os caras lá e não melhorou. E aí eu fui tratar dele, nada melhorou, cara. E ele já é um recidiva de câncer. Primeira coisa que eu falei pro meu primo, Mailô, ele é passou no ortopedista, fez uns exames, faz uma cintilografia, faz uma ressonância nessa coluna, seu pai é de risco. O que ele tinha? 3 tumores, cara. Um na cervical, uma torácica, na lombar, travado. Imagina se eu vou lá e dou uma retada, que a gente vê por aí. É óbvio, tava comprimindo a raiz toda ali, cara, a medula, tudo. Aí fez as rádios, diminuiu o tumor. Foi para novamente, ficou mais 3 meses lá, entende? Já vou dar 1 minuto. Fez o tratamento, químio, renovou lá com as células tronco dele, zerou de novo. Só que agora tá bem abatido, mas a dor já era. E o médico falou, ó, se o tumor tá praticamente, vai fraturar a sua vértebra. Então, quando a dor está mais intensa, a gente vai mobilizando, foi dar trushing só em velocidade, nada de massa, como eu já falei em aula, a gente vai falar melhor sobre isso. Utilize os instrumentozinhos, que a gente vai ter aula também disso. Isso não entra com tudo, tá ok? O Daniel levantou a mão, pode perguntar, Daniel. Pois é, Fábio, tu falou disso aqui, aconteceu um caso assim aqui comigo, a paciente chegou com uma dor no membro superior esquerdo. Aí eu fiz os testes, ela tinha um esclerótomo em T1, fui avaliar, caiu... O que dava uma inibida no esclerótomo era pericárdio e mediastino.
Cara, fazia técnica, quando eu pressionava, aí a dor piora no braço. Vai para casa, fiz a técnica, ela sentiu um pouquinho melhor, fiz, me dá um retorno. Voltou no outro dia pior. Eu disse, faz uma tomo. Tava com um tumor no mediastino daí. Aí, tipo, ela levou, eu disse, ó, vai pro cirurgião, aqui encaminhei pro cirurgião torácico. Cara, em questão de uma semana ele já quis operar ela. Então, um tumor bem grande já, né? Porque dava a impressão que era um processo cervical irradiando, entendeu? Só que na sessão não mudou nada. Então, eu disse, tem coisa estranha aí, né? É isso aí, Daniel. Super válida a sua colocação. E é isso aí. Tá vendo que eu já peguei vários, tá? Tô dando esse exemplo até de parente meu, tá? Para você ver como que é a coisa. Então, assim, né? Fez as manobras, tá manipulando em velocidade, ajustou mais um pouquinho. Se for tumor, né, mano? Não tem o que fazer. Até umas estenoses severas, viu? Não melhora também. Não pode mobilizar, fazer exercício terapêutico de manipulação. É estático. Tá ok? Já vou chegar a falar sobre isso. Então, já contei um caso, ouvimos outros, né? Super importante, um caso clínico. Discussão clínica diferente por causa disso. Que é a mentoria é essa sacada. Então, é assim. Então, se você tem comprometimento ou verdadeiro, até mesmo a passagem vertebral, da saída das raízes, tipo de hérnia, depois você assiste a minha live de hérnia, que eu falo bastante sobre isso. A gente vai ter aula também no final da mentoria sobre isso. Mas, ó, vai ter surgimento de sintomas, como formigamento, sensação de choque muito intensa, aquela coisa que o cara não consegue conviver, ciática, plexo braquial, o que for. O cara não consegue conviver. O que você vai fazer? Fechamento de forame. Ó, 80%. Sabe que a evidência científica é chata, hein? E os caras colocam que quando você faz movimento de flexão e de lateroflexão do mesmo lado da dor, você inibe demais a radiculopatia. Isso vem do Mackenzie, tá, gente? E aí, você, então, já tem essa aulinha também lá, na plataforma. Então, você faz a flexão, faz a lateroflexão e espera, e vê, colhe referência e vê. Faz o slump, faz um laseg também. Eu estou explicando a diferença de slump e laseg na aula, né? Dá para fazer lá o laseg básico, já sabe que é raiz periférica, o slump dá para segmentar, perfeito. E aí você colhe referência, faz aquela movimentação do lado da dor e vê se ela inibe. Cara, se já sumiu, você já sabe que não é um tumor. Só se for um tumor muito pequenininho. O tumor não vai melhorar, meu irmão. Entendeu? Se for uma estenose severa, não vai melhorar. 80% melhora homolateral e 20% contralateral. Se não melhorou de um lado, vai primeiro homolateral, ipsilateral, né? Depois você vai contralateral, naquela manobra de flexão com lateralidade. Caso melhore bem, aí você faz o teste neural, sempre confia mais em teste neural que teste de mobilidade global, o TMG. Os testes neurais dão melhor prognóstico, também está falado isso em aula, tá? Também está na aula falando. Não que você não vai confiar em TMG, mas associado ao neural principalmente. Vamos, por exemplo, que o neural melhor, o TMG piore. O prognóstico é melhor para o neural. Tá? Isso é fato. Tá? A evidência coloca isso no consultório história também. E aí, o que você faz? Porque muitas vezes está sensibilizada. A dor periferizada, ela centraliza na coluna. Então, se ela parou de se irradiar, ela centralizou, mesmo se a intensidade melhorou, é ótimo no prognóstico. Mesmo se a intensidade da dor diminuiu, mas se ela periferizou, é mau prognóstico. Amanhã esse cara vai te ligar. Ou ele vai para o hospital. Entendeu? Ele vai ter dor. Então, beleza. Entendendo se você tem compressões das raízes, você acende a bandeira vermelha. Lembrando que 3%, de 1 a 3% é o que você vai ter no seu consultório de radiculopatia de tumor, tá bom, gente? Então, isso é mínimo, tá? É de 1 a 3%, é muito pouco. Mas aparece. Dependendo do tanto que você atende, aparece mais. Outra coisa que tá todo mundo falando, isso tá na boca dos meios, até na medicina, e principalmente na oncologia. Sensibilização central. É um termo também que a gente está classificando. Então, qual que é a ideia dessas classificações? Você saber a lesão verdadeira do paciente. Você tem uma radiculopatia, você tem uma dor somática referida, você tem uma sensibilização central, você tem uma perna curta. Você entende que a gente não vai falar de sintomas? Você entende que eu não vou ficar batendo que é bursite, tendinite, que isso não vira nada? Que é hernia de disco? Não vira nada? Isso é tudo sintomas? É consequência final de um problema? Então, a gente classifica a verdadeira e a real disfunção. Então, se a pessoa tem uma sensibilização central, que é a psicossomática. Primeiro passo. O que é o paciente com sensibilização central? Vamos entender. É aquele paciente que
tudo piora. É o fibromialgia. Tá? Então, aquela história. Se ele não mudar os comportamentos de vida do que está lesionado ele não melhora. Então, terapia cognitiva comportamental, tudo que mexe com parte de cognição e comportamento, e entender e corrigir o vitimismo, não sara. Fábio, você fala disso por quê? Cara, eu desenvolvi até método. Eu tenho o RNPB, que eu já dava aula no Brasil inteiro, tem online aí também. Tem alunos aí que tem a formação, o Jader tem, a Bianca tem, trabalha com isso, a Tássia tem, elas podem falar depois aí, é sensacional. Mas não é a hora disso aqui, tanto é que tem um link aí, se quiser, depois vocês clicam, depois vocês veem no PDF. Não estou vendendo o curso, mas trabalhar com sensibilização central faz toda a diferença. Fábio, no andar da carruagem, o que vale mais a pena eu aprender agora? TMA. Lá na frente, quer mexer com psicossomática, vai ter muita sensibilização central, você entra com RNPB, é Reprogramação Neuropsicobiológica, é um mix de medicina germânica completa, desde psiquiatria. E o que é medicina germânica? Tudo que a percepção altera as funções do corpo. O que é o psicossomático? Diferenciado, só para vocês entenderem, do psicólogo, do psíquico, né, racional, da psicologia. Que o psicossomático, a dor vem tardia. A função parasimpática não está boa. Então, o que acontece? O paciente, no momento de relaxamento, pode ver os sintomas. Então, geralmente, não vem em fase ativa, vem em fase parasimpática otônica. Depois eu vou passar umas aulas extras para vocês, das leis, como é que funciona isso, ok? Então, os sintomas do paciente estão correlacionados aos seus problemas emocionais em patologias. Então, tudo que a gente vive, a gente somatiza. E o que é o somatizar? É um registro. E esse registro, muitas vezes, altera as funções involuntárias do corpo, diretamente. Então, altera a motilidade das vísceras, o estado de repouso dos músculos. Quem daqui não vê que é isso? A gente não leva a cético, a regra, a Hammer, mas Hammer foi genial para entender os passos disso, das leis. E o que é importante entender? Se o camarada sente muita desvalorização intelectual, a cervical pega espasticidade. Isso é fato. Se o camarada tem muitos desequilíbrios, com punção de morte, o sistema respiratório muda. Se ele está com perda de território, a frequência cardíaca altera. Isso é fato, isso está no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, entender o que está alterando esses sintomas e desequilibrar e liberar essa trava no paciente também faz um bom diferencial. Então, por que eu quero dizer isso, tá? Porque o cara que tiver com uma sensibilização central, toda a técnica mecânica que você fizer com ele é agressiva a ele. Então, técnica de crânio, de motilidade, principalmente entender quando começou o problema e encontrar a solução para ele, faz toda a diferença. Então, a gente é o mensageiro informativo do que se autodesenvolve, de um registro biológico, entende? Então, e aí, isso você também tem muitos resultados. Até a Tássia escreveu aqui, ó, mudança de vida pessoal e profissional. Ela trabalha com isso, com a Bianca também trabalha. Cara, é o divisor de águas. Quando eu estava lá de osteopatia, então eu tinha um contrato, na pós de Osho, no Brasil, eu tinha um contrato que eu não poderia dar aula mais de Osho, né? Só para eles, né? Então eu comecei a dar aula de RNPB, que é esse programa que eu desenvolvi, né? E estourou, cara. Só que aí eu saí da escola, né? Porque não estava dando legal para mim, por questões financeiras, questões de desenvolvimento, de viagens também. Aí eu voltei com tudo, fazer as coisas do meu jeito. E aí eu vi que com o meu jeito o negócio funciona, já funcionava no consultório e ensinando muito mais, né? Então é mais ou menos isso. Então, entender essa adaptação que o corpo altera as funções do registro, que altera a modulação do sistema nervoso autônomo. Então, se eu passei uma situação, me senti desvalorizado, vamos por exemplo, intelectual, fica lá um exemplo, fui na escola, fui desvalorizado intelectual, fica um registro. Se eu me sinto desvalorizado novamente, pode acontecer do quê? Do meu sistema se proteger. E alterar o tônus, alterar a alteração de músculo esquelética, ficar com mais contração constante e isso causar desequilíbrio. Estou dando um exemplo bem básico. Então, isso vai da etiologia das dores, de alergia demais, e insônia, depressão. Cara, vai até da etiologia de câncer, tá? Então, é muito topzera, tá bom? Perfeito. Então, paciente com sensibilização central, você vai trabalhar mais com toque sutil. E, principalmente, entender a linguagem dos sintomas, encontrar quando deu o primeiro problema
e fazer uma distorção mental, mostrar que aquilo lá foi bom e obviamente, tem todo um mecanismo para isso, tá ok? E eu tenho outras áreas também para trabalhar com isso, né? Beleza. Então, nós já vimos aqui o lado direito, já vimos a dor somática referida, já vimos a subtração de perna curta, que realmente que a podoposturologia trabalha demais, esse desequilíbrio de perna curta verdadeira, desabamento plantar e pisada pronada é punch, é resultado significativo. É paciente que bota a palmilha no pé e fala, mano, minha dor sumiu. Sem exagero, tá? O restante são resultados meio parciais. Radiculopatia, você já entende que não é interessante ficar mobilizando, não é interessante um caso agudo. Ah, e pega essa dica, anotem aí. Uma radiculopatia, depois que você tirou da crise, tipo uma compressão discal verdadeira, uma estenose parcial, ela vai virar uma dor somática referida. Tá ok? Então, quando você tiver uma radiculopatia, você descomprimiu, fez a remodelagem, mobilizou, manipulou em velocidade, melhorou o paciente, 7 dias, 10 dias, saiu da crise, ele está numa dor somática referida. Aí você vai fazer o tratamento de dor somática referida. Tá ok? Então, pega essa dica. Bom, aí temos mais agora outras lesões, outras classificações de lesão. Podemos ter também zonas de crush, muito famosa, né? As zonas de crush também é muito evidenciado, como vocês estão vendo aqui, que é muito comum, as zonas de crush, é muito comum nas suas extremidades, né? Então, na passagem dos plexos, nas passagens da saída das raízes. Então, ó, um exemplo, nos membros inferiores, forames de conjugações, ou a saída das raízes, vai ter muita zona de crush. Então, avaliar ali, ó, saída das raízes. Se você vê que está associado uma zona de crush com uma radiculopatia, você não abre forame, você fecha forame, tá? Isso vai totalmente contra o nosso raciocínio da biomecânica estrutural, mas você tem que remodelar disco, você não tem que abrir e fechar forame, e melhora muito fechar forame. Então, pega essa dica, você fecha forame, você olha para a dor e fecha ela. Estático, ou movimento de mobilidade, vai e volta e colhe referência, está piorando. Mas, beleza, se não fechar forame não funcionou, você abre forame, que é 20% dos casos, ok? Funciona muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. E aí, se é nos membros inferiores, forame de conjugação, saída das raízes, o músculo piramidal piriforme, todo mundo sabe que dá falsa ciática, cabeça da fíbula posterior também vai ter compressão do ciático e do sural, tá bom? No final do ciático, e isso vai dar muitas falsas ciáticas, tá ok? Então, já para quem já trabalha com isso, é coringa, para quem está começando, já pega agora. Outra coisa que é importante, cabeça da fíbula não se corrige em movimento funcional. Cabeça da fíbula não se corrige com palmilha. Cabeça da fíbula não se corrige quando está posterizado, não se corrige com exercício funcional. Então, quando você tem uma cabeça da fíbula posteriorizada, você tem que fazer manobra manipulativa. Ou mobiliza ou manipula. Dificilmente ela corrige sozinha, entende? Isso vem já da posturologia, isso vem dos exercícios terapêuticos avançados. Então, quando você tem esse bloqueio, do RPG mesmo avançado, tem que manipular a cabeça da fíbula, porque é uma estática que não tem tração de mecânica de correção. Então, fica essa dica também, anotem. Já nos membros superiores, forame de conjugação, saída das raízes, né? Eu não coloquei aqui, mas vamos acrescentar, tá? Que estrutura óssea que dá a área de crush com dor irradiada, cérvico-braquialgia. 80% é na cervical, tá? Mas eu não coloquei aqui, mas é o quê? Primeira, costela. Superior. Vou fazer uma acrescentada aqui para vocês, tá bom? Então, quando você tem a primeira costela superior, também da área de crush. Fábio, mas eu já vou na primeira costela superior? Não. Primeira costela, você não vai manipulando direto, que é um local de sensibilidade, só se a pessoa tiver grandes facilidades. Então, é uma dor irradiada não tão intensa.
porque vai ter que fazer rotação e lado flexão homolateral, sensibiliza. Entende? Então, avalie os escalenos, que também é um fixador dessa primeira costela superior. Os escalenos, entre o feixe anterior e o médio, passa o plexo braquial. Então, é muito comum espasticidade nos escalenos da periferização. E muitas vezes você libera os escalenos, a primeira costela já inferioriza. Ou ela fica bem mais inibida para você fazer a manobra articular. Peitoral menor também influencia muito. Também vai dar periferização. E no final, túnel do carpo. Alguns autores colocam também com a cabeça do rádio. Mas é pouco, hein? Tá? Se quiser colocar aqui também, tá? Vou colocar até aqui, ó. Igual o túnel do carpo. É o último, tá bom? Também pode ser cabeça do rádio sensibiliza. Posterior. Mas é muito pouco, tá? Sei lá, é mais lesão local mesmo, traumático. A cabeça do rádio posterior é traumático. Tá? O cara tem histórico de queda, né? Com a mão pronada, e a cabeça do rádio posterioriza. Vocês vão ver isso em aula, tá? Então, mas pode conseguir. E túnel do carpo, teste totalmente fidedigno é o teste de Fallen. Fez o teste de Fallen, formigou a mão, não precisa demorar muito, não. Túnel do carpo positivo. Trata tudo e vê se melhora. E pega essa sacada. Não é aula de membro superior aqui, a gente vai ter encontro disso, de extremidades. Mas, ó, se eu tenho uma dor, se isso, eu fecho o túnel do carpo, como que eu abro ele? Se a flexão do punho fecha o túnel do carpo, como que eu abro? Fazendo extensão. É óbvio, né? A biomecânica é muito clara nisso. Estão pegando aí? Estão pegando? Levanta a mãozinha para mim, tá? Legal? Tá ajudando? E falem aí, tá? Beleza, então já vimos as áreas de compressão. Então, as áreas de compressão, as áreas de crush, finalizando esse raciocínio, vai valer muito com o modo de neural que a gente vai ter. Eu vou subir ainda. Então, cara, mobilização neural é evidenciado também, casa muitíssimo bem. Tratar neural faz toda a diferença. Então, sempre, olha a coluna, olha as áreas de crush, qualquer periferização. E aí você trata a coluna, você vem descendo todos os segmentos de área de crush, como eu já mencionei aqui, deixar aberto aqui novamente. Se não tem área de crush, qual que vai ser o próximo raciocínio? Eu vou antecipar um pouco até as próximas aulas. Qual que vai ser o próximo raciocínio que você vai fazer? Você vai avaliar a complacência neural. No caso do braço, o plexo da sua saída da raiz, da passagem do peitoral, né, do esfaladeiro torácico, ou das raízes periféricas, o naro ou mediano. Então, assim, se não tem compressão na cervical, se não tem áreas de crush, o que está doendo nesse cara? Se não é a dor somática referida, se não é a área de crush, o que está sensibilizando ele? Primeiro, a área de dor somática referida, a área de crush, se não é radiculopatia. O que está sensibilizando? Complacência neural. Flexibilidade entre o nervo e a sua bainha de mielina. Aí você vai fazer os testes neurais provocativos. E vai examinar se é na parte proximal, medial ou distal. Obviamente tem aula de tudo isso. A gente vai subir no decorrer. Então, cara, as pessoas comprometem muito o neural, porque faz umas aulas de neural aí que só por Deus, é igual terapia manual, sabe? E aí, modestamente falando, a galera faz umas aulas aí que aí não entende, cara. O neural funciona muito. Fabio, pode falar, Fabrício. Só dessas aulas de neural aí, porque, pelo amor de Deus, é o que você acabou de falar, hein, tem umas aulas de neural aí que só por Deus, viu? Você vai só ver a por minha. Deus. Você vai ver a minha, mano. Neural Pelo é amor de sensacional. Deus, sobe o mais rápido possível. É uma por semana, né? Ó, semana que vem vai ser membros inferiores. Na outra semana vai ser membros superiores. Aí vai ter outra mentoria, que é extremidades. Aí depois, na outra semana, vai ser neural. Aí na outra semana vai ter diagnóstico por imagem, voltado à terapia manual. Aí vai ter outra mentoria. E aí depois vai ter a UR, já fechou a estrutura, né?
Aí vai ter mobilização e manipulação com RCI, com todo o fechamento dessa estrutura toda. E aí depois vamos entrar no bônus, né? Que é as manipulações de instrumentos. Tá ok? Vai ter a aulona disso aí. Tá? Mas aí vocês vão ver quando usa realmente o instrumento, coisa e tal. Mas, mano, instrumento é adaptativo. Tá ok? Daniel, pode falar. Fábio, só aproveitando, só deixar claro uma coisa aí. Então, nessa primeira parte aqui, a gente vai abordar mais a parte estrutural, certo? Você falou ali que tá terminando ali o curso dentro da Visceral, isso? A gente vai lançar depois a Visceral em outro TMA, né? Isso, é outro TMA de Visceral. E depois vai vir tu vai fazer o de crânio também? Isso? Isso, crânio, postural e o psicossomático. O psicossomático já está gravado já, você não tem mentoria ainda, conectado a isso. Tá. E os exercícios vão estar nesse primeiro, no TMA agora? Não, cara, os exercícios é outra formação presencial de 1 ano. A gente vai lançar no ano que vem, que é baseado no conceito Mackenzie da PNF, para você saber quando você vai remodelar completo e quando você vai fazer ativação neuromuscular, que a PNF é violenta. Conhece, Daniel? Sim, já vi sim alguma coisa, mas não tenho formação. Só que aí é só presencial, né? Vai ter online também. Depois que sair o presencial, sai online, né? A gente já fez um movimento preferencial aqui, presencial, né, cara? Mas ele foi mais um piloto, entende? Pra gente sentir, a gente fez com 6 alunos fechado. Agora, tanto é que a Bianca veio. Agora a gente vai soltar um muito foda, porque assim, pegando todo o conceito de Mackenzie junto com a ativação neuromuscular, cara, é o que a gente faz hoje em consultório. Sem exagero, Daniel, não tô vendendo, tá? Eu acho que tem que saber tudo. Isso aqui é a base. Se fosse começar com aquele ou com esse primeiro. E esse é muito mais complexo, tá? Você atende muita gente com a mão no bolso, cara. Por isso que pareça. Sabe? É só você testar as direções e saber o raciocínio. São movimentos simples, mas com raciocínio específico. E colher referência e testando carga. E a ativação neuromuscular também é muito top. Vai ter online também, cara, mas talvez esse programa... Você é da onde? Bate Santa Catarina. Pô, você é de Santa Catarina também. Fora de mão. Então, fica pesado mesmo. Mas não, cara, já tá até com turma confirmada ano que vem, a gente vai lançar. Mas vai ter também online, só que depois que lançar o presencial, né? Porque a gente grava as aulas na aula, você já viu lá, né? Sim, não, tranquilo, então. Beleza. Porque para mim ficar parado, para gravar em estúdio, não. Eu não tenho esse tempo, entende? Então eu já prefiro gravar em aula, porque eu tô naquela energia do raciocínio, sabe? Claro. Tranquilo. Mas, vai na boa aí, que eu vou dando sacadas atrás de sacadas, você vai só crescer. Então, beleza. Show. Mais alguma dúvida? Alguém levantou a mão aí? Só cinzinho aqui. Beleza. Voltando pro raciocínio aqui, tá? Então, aí, cara, essa aqui também é a disfunção ocupacional. Eu aprendi com o Eric Robson, fazendo o meu DO, que é um osteopata muito famoso, dá aula no mundo inteiro. Ele é um francês, tá? Então, disfunção ocupacional, ela tem a perceber o que seria isso? É uma rigidez global. Então, é importante você classificar esses caras também, porque tem gente que você trata só indicando. Como, por exemplo, o cara está com uma disfunção ocupacional, ele está com uma rigidez globalizada. Ele não tem dor específica. Na maca é o pior lugar para tratar ele, porque é uma rigidez global. É aqueles caras que falam assim, eu fui jogar bola, fiquei sem dor. Você fala, nada, eu fiz tudo no cara e o cara jogar bola, fica sem dor. Porque ele precisa de mobilidade. Eu fui nadar, eu fui pedalar, eu fiz um pilates, qualquer coisa, entende? Melhorou minha dor, não nada específico, entende? Então, quando o paciente precisa fazer movimentos inespecíficos para a sua melhora das dores. Mas assim, como assim inespecífico? Eu estou exagerando, tipo, eu só me mexer, eu me sinto bem. Mas aí a gente tem uma formação também que o Jader dá aula, que chama RBG, Repadronização Biomecânica Global. E é sensacional, que é de exercício terapêutico voltado ao TMA, voltado à osteopatia estrutural, à quiropraxia. Então, aí você vai entender as mobilidades, mobilizações, alto exercício. Então, cara, é uma sacada muito boa. A gente tem uma sala de exercício que agora a gente modificou. Mas antes, o Jader fazia, ele tá até aqui, ele pode falar melhor depois, exercício terapêutico de repadronização biomecânica na galera. Então, você faz exercício na maca, você faz exercício no tatame,
E exercício de mobilidades, que a mobilidade, quando a gente fala assim inespecífico, é inespecífico, mas já é mais específico. Mas, tipo, são movimentos mais globais de ombro. Vou dar até um exemplo comigo. Cheguei pro Jário, falei, Jário, eu tava puxando um ferro mais pesado, falei, meu ombro tá doendo. Coloca a mão nas costas, todo rígido. Põe a mão na nuca, todo rígido. Fala, mano, parece que você não sabe? Faz mobilidade na barra. Aí eu comecei a fazer os exercícios de mobilidade na barra lá, acabou a minha dor no ombro. Então, cara, o que eu vou ficar caçando? Fígado, isso, aquilo. Se não é a cervical, já tinha mexido em mim. Mobilização mesmo, da cápsula articular. A gente sabe hoje que isso é uma obstrução da extremidade do ombro. Você pode ser específico, seguindo o conceito da Mackenzie, mas com mobilização também você resolve, seguindo os parâmetros. E funciona muito. Então, exemplo. Se é aquele cara... Então, 2 colchetes aqui. Uma disfunção ocupacional, ela pode ser globalizada mesmo, fazer qualquer movimento. É aquele cara que, tipo assim, se eu estiver me mexendo, eu não tenho dor. Eu tenho que estar me mexendo. Quando eu construí minha casa aqui, o pedreiro chegou para mim e falou assim, Fábio, pobre é uma bosta. Olha para mim, o cara. Chama Diego, o cara bacana pra caramba. Eu falei, por que o construtor, né? Eu falei, por que, Diego? Cara, eu tava de férias lá na minha mãe, no Paraná e tal. E não é que eu tive uma dor nas costas terrível? Se eu levantar, aí eu comecei a fazer uma reforminha para minha mãe lá, parou de doer. Que porra é essa? Disfunção ocupacional. Só de ele estar em mobilidade, o sistema dele está bem. Entendeu? Aí eu boto na maca, vou lá, querer fazer segmentado, todo TMA nosso, estrutural, cara, funciona. Mas quando você faz movimentos globais, por exemplo, movimentos funcionais específicos, associado, obviamente, com todo o raciocínio clínico integrado, com dores no ombro, cotovelo, pulmão, coluna, a mobilidade e a estabilidade funciona muito bem também. Então, esse curso tem online também, e não é caro, vale a pena. Aí você pensa assim, para que isso é bom? Ensinar a mobilização para o seu paciente fazer em casa. Ou você faz. Na clínica, cara, vou dar até uma sacada que é a mentoria, eu quero que vocês bombam. Tá? O que a gente começou a fazer? Antes, o Jader fazia esses exercícios 2 vezes por semana, com turma até de 3 pessoas nessa sala, por R$400, não é isso, Jader? Era isso o valor? Aqui a gente é interior, dá para cobrar muito, entendeu? 2 vezes por semana, 400. Mas outros pilates aqui, tudo mais caro é 300. Saiu minha voz aí? Saiu agora. Agora você vai falar. Vou ter que engrossar a voz. Vai falar do Cruzeiro, ele vai falar. Vou até engrossar a voz aqui, pô. Arrumar o cabelo. Danado, velho. Não, mas quando a gente começou cobrando até mais barato, na verdade. Mas depois quando a gente parou, estava em quantos? Era isso aí. Mês, não era? Era isso aí mesmo. Aí colocava até 2, 3 pessoas. E colocava até 3 pessoas na sala, que é uma sala, depois eu mando foto. Amanhã você dá uma filmada e manda no grupo já, da sala de exercício? Mando. Mas a sala tatame, tem uns equipamentos lá. E aí o que acontece? Agora tem mais coisinha, mas na época não tinha nada. E aí exercício funcional, mano. E aqui o Pilates mais caro é 300. E a gente já começou com esse preço maior, começando com o preço de Pilates. Quando a gente viu que a gente tinha mais resultado que os caras, mandamos preço. Hoje a gente mudou a ideia. Como eu estou fazendo exercício terapêutico, faço PNF, né? O próprio Mackenzie, o Jader está fazendo a formação internacional de Mackenzie, está terminando tudo, né? Eu faço exercício também, e ele também. Então ele não quis mais, o bonitinho aí, não quis mais atender nesse estilo. Porque agora os atendimentos, mesmo de reabilitação, eu tenho um paciente neurológico, é tudo preço osteopático, é tudo preço tratamento avançado. Entendeu? Então a sessão nossa é tudo 100 tarará ali, 200, entendeu? Não tem essa. Até o tratamento. Só que a gente faz um pacotinho quando é reabilitação. Então, um exemplo, tem que reabilitar. Eu tenho paciente de Parkinson que paga preço de osteopatia. Eu tenho paciente de reabilitação de plexo braquial que paga preço de osteopatia. Vê uma vez a vez por semana, gasta 1.000, 1.500 por mês e paga, cara. E a gente está no interiorzão. E por que paga? Porque funciona rápido. Então, assim, quando você vê que é mobilidades, você precisa dar muita rigidez e globalizado, vale a pena entrar nessa linha da repadronização, tá ok? Ou você faz, ou você indica para alguém, faça. Eu, por muito tempo na minha vida, não fazia exercício terapêutico. Por muito tempo eu tinha só consultório e fiquei, tipo assim, incômodo com o consultório. Eu tinha um consultório que eu pagava R$3.000 por mês de aluguel e não estava nem aí. Isso 10 anos atrás, viu? Não estava nem aí, porque eu atendia muito e não estava nem aí, só que a clínica rodava sozinha. Até que eu cheguei e falei, porra, eu tenho que montar um negócio para mim. Aí que eu comecei a querer fazer o meu instituto.
Mas eu só tinha um consultório e vivia muito bem. Mas aquela história, ia fazer exercício, eu mandava para os Pilates da vida. E, modestamente falando, fazendo uma crítica bem construtiva, Pilates é essencial, mas tem que ter raciocínio clínico para fazer bem feito. Senão, piorem. Então, eu tenho a questão de estabilidade, mobilidade, ativação neuromuscular. Muitas vezes, o músculo está espasmado demais, ele está em hiperfunção constante, porque tem uma hipofunção abaixo. Eu também falo isso no RCI. Muitas vezes, o quadrado lombar está espasmado demais, porque o glúteo não ativa. Aí você vai lá, glúteo, ativa o glúteo, o quadrado para de espasmar, os espinhais param, a recindiva para. Muitas vezes a cervical está em estabilidade constante porque os romboides não ativam. Você vai lá, ensina a ativação de romboide, exercíciozinhos lá, empurra a parede, tem vários. Com as mini bands, coisas simples, não tem que ter estúdio. E ativa. Então a gente faz muito repadronização biomecânica. Eu tenho um paciente de plexo braquial que eu ensino metodologia deadlift. Ele desce na barra, vê lá no meu Instagram. E o cara paga a gente, cara. E os resultados, sensacional. Até o cirurgião dele, que reconstruiu o plexo braquial dele, entrou em contato comigo. Falou que nunca teve resultado tão bom assim, o cara é de Curitiba. O cara curte todas as coisas que eu posto. Então, assim, funciona muito. Eu não estou vendendo, mas estou dando direção, tá? Então, exercício terapêutico funciona muito em disfunções ocupacionais. Rigidez. Então, outra classificação. Ah, eu tenho uma pilateira muito boa, coisa e tal. Então, indica para ela se você não faz exercício terapêutico. Hoje, na clínica, a gente está tocando essa linha. Exercício terapêutico e manipulação, e tudo o mesmo preço. Então, a gente está lá, faz exercício, ou na maca mesmo, ou vai na sala de exercício e volta para a maca. E, ó, detalhe, é caixa. Resultado, o paciente fica de boca aberta. E, na verdade, é o que a evidência científica coloca, né? Então, funciona muito. Então, entenda aí sobre a disfunção ocupacional. Outro desequilíbrio de classificações que pode apresentar muito é a sensibilização periférica. Não vamos confundir sensibilização periférica com zonas de compressão. Zona de compressão, você descomprime, melhora. Mas lembra que eu falei naquele raciocínio? Pode ter uma dor somática referida, eu posso ter uma área de crush, né? E se não tenho nada disso, eu tenho que avaliar o trajeto do nervo? Então, pode ser uma sensibilização periférica. Tudo bem isso? Tranquilo? Fala sério. Legal essa classificação, não é? Quem está curtindo, levanta a mãozinha. Onde já viram isso? Quem já viu uma classificação assim? Fala para mim no chat. Não tem. Não tem não, mano. Isso aqui vale ouro. Vocês vão ver. Topzera. Fábio, pergunta. Pode perguntar. Na questão aí, pegando o gancho da sensibilização periférica, né? A diminuição, a falta da complacência neural, tem uma relação com a diminuição de alongamento adaptativo? Vamos falar sobre isso, tá? Você só alonga músculo. Você sabia que você não precisa alongar a estática, tensão mantida em ninguém, né? Só atleta de alto nível, tá? Anota já aí, já que você perguntou. Só atleta de alto nível com alongamento estático vai ter resultado. Você precisa mobilizar ou botar carga excêntrica. Anota aí também. Se for fazer exercício com carga excêntrica, aí você melhora muito. Outra classificação que não vai estar aqui, tá? Que é as disfunções músculos aponeuróticas, músculo-tendíneas, tá? Ou miotendíneas. Muitas vezes o tendão tá com dor no meio do curso. Então, aí você mobiliza com carga ou faz exercício excêntrico. E aí você pode fazer raspagem, se tiver, bota um laser depois. Fica melhor ainda. Laser é o encerar, tá? Não precisa de laser, não. Não precisa gastar 10 mil num laser. Compra um curso. Aí você tá com o conhecimento na mão, depois compra o laser. Eu não tenho laser até hoje. Tô pensando em comprar. Perguntei pro Jader para ver quanto custam os tops aí. Mas é para dar brand também. Entendeu? É igual a marca de flex de extração. 30 pau aquela porra lá. Nem uso direito. Uso para dar brand. Entendeu? Realidade. Pode falar, Fabrício. Vou falar dessa sensibilização agora, tá? Então, você já me respondeu. Aí, sensibilização central. Então, não tem área de compressão, eu não tenho a dor somática referida, eu não tenho área de crush, não é radiculopatia,
Então eu tenho que avaliar a mobilização neural, que vai avaliar e restaurar esse movimento da complacência. E aí, o módulo de neural vai fazer um diagnóstico diferencial completo para vocês sobre esse outro termo aqui, sobre a sensibilização do neuroeixo. Então, com o SLAMP segmentado, eu já falo isso em RCI um pouquinho, mas com o SLAMP segmentado, você vai descobrir se essa sensibilização neural pega essa. O que é o SLAMP segmentado? Paciente reto, as mãos apoiadas sobre a maca, você faz extensão do joelho, faz a dorsiflexão de pé, testa o pescoço, testa a torácica e testa a lombar. Já tem aula falando disso aí também, mas vai ter mais segmentado na aula de neural. E aí, se não é periférico, como eu já mencionei, pode ser no neuroeixo. Outro teste também, que aí você vai saber se é no neuroeixo profundo, anotem aí, ou se é no neuroeixo superficial. Então, se eu pegar aqui, ó, se é no neuroeixo profundo ou superficial. Caralho, Soler, o que é isso? Desculpa a boca, tá? Tá bom? Se é no neuroeixo profundo ou superficial. O que significa isso, Fábio? Raios! Que loucura é essa? Quando ele é o superficial, ele é o mais facial. Tá? Quando é o profundo, ele é o mais, literalmente, a dura mata. Então, o que isso quer dizer? Como eu vou descobrir isso? Já pega essa dica já com antecedência, tá? Isso faz um grande diferencial. Quando você testar com o SLAMP, você está testando o profundo, o duro, o rígido. Então, você está testando ali, ó. Olha o movimento que você está fazendo. O arco de movimento é grande, então você está testando a flexibilidade do tubo mesmo. Se é cervical, se é torácico, se é lombar. Perfeito. E se é o superficial facial, você vai colocar a mão sobre as bases occipital e lançar o corpo para trás. Vai fazer um lift facial. Não é flexão dos cotovelos. Você se lança para trás. Vocês vão ver isso em aula também. E aonde sensibilizar, você sabe que aquela face superficial neuromeningia precisa fazer tratamento. Aí que vai ter o diagnóstico diferencial. Ou você entra com craniana, com o tubo dural, de mão sensibilizada, de motilidade, o P-Ledger e o Barral da vida, ou você vai trabalhar sobre a mobilidade da dura mata. Se eu fiz o SLAMP, doeu, eu já vou avaliar se tem dor somática referida. E vou seguir o raciocínio de tudo que eu já mencionei agora. Se é um lift, se já sensibilizou, nossa, estou com uma ardênciazinha ali. Eu posso trabalhar bombeios, fazer parte cranial, se vai ter maior sensibilização, ou associar crânio com a periferia. Você vai trabalhando a mobilização, aí essa máquina de flex de tração é boa. Deixa a paciente da curva dorsal e deixa ela mobilizar para relaxar o tubo. Só que não é um tubo só facial, vai combinar entre dura mater e face. Mas aí você mobiliza. E um exemplo, eu fiz um lift, ardeu minha torácica, fico ali até sumir. Se não sumir, eu vou trabalhar com técnica de neuroeixo. Tranquilo isso? No curso de liberação miofascial crânio-corporal, que é um curso de graça aí, ele é um básico, né? Também já tem muitas sacadas disso, tá? Não é um TMA da vida, mas é o que o Fabrício falou que começou aí, né? E você tem grandes resultados também. Já teve resultado, Fabrício, com liberação craniana? Opa, voltei aqui, Fabio. Sim, muito resultado mesmo. Beleza. E vocês, e aí dá para também trabalhar remodulação do sistema nervoso autônomo, tá ok? Então, muitas vezes, eu não coloquei aqui, mas, deixa eu ver aqui, deixa eu diminuir ele. Aqui, a gente também pode ter um trabalho que não é mecânico, mas isso vai influenciar muito, associado à sensibilização, é a remodulação do sistema nervoso autônomo. Então, aqui, a psicossomática, você pode ter um problema também de remodelação do você vai ter o equilíbrio do SNA, tá ok?
Então, aqui, você vai equilibrar. Está muito pequeno, não estou nem enxergando isso aqui. Espera aí. Você vai proporcionar um equilíbrio do SNA. E também a parte do neuroeixo, com a sua sensibilização facial também faz, que é o equilibrar o sistema de fuga e luta. Que todo mundo sabe aí, simpático e parasimpático. Então, quando você equilibra o simpático e parasimpático, vou até pintar ele de verdinho, para você lembrar que esse sistema também, sensibilização do neuroeixo, vai influenciar também com as partes psíquicas. Então, a grande sacada hoje é estimular a função parasimpático-tônica, fazer o cara restaurar, dormir, né? Então, e as manobras, e quando você equilibra esse sistema todo, você vai ter grandes resultados também na remodelação das funções do parasimpático. Então, é importante entender que quando você trata a estrutura, quem daqui já não aconteceu o paciente falar assim, nossa, eu estou dormindo bem melhor, eu melhorei o sono. E quando a gente dorme, a gente estimula o sistema reparador. Então, literalmente, você está estimulando o sistema de autocura, de autocicatrização. E aí, falando de forma bem aberta, a gente tem que restaurar as funções parasimpático-tônicas. Então, o paciente com sensibilização central, você entende que o parasimpático ele é mau. Por isso que os pacientes infartam à noite. 97% dos infartos agudos do miocárdio dormindo, dos AVCs também. Não é treinando, não é correndo, não é ficando nervoso, na hora de dormir, que é a hora da validação do parasimpático. Então, os toques também suaves, que trabalham sobre a parte neuromeningia, também influencia muito a função, a autonomia do SNA. Tá ok? Bom, nesse papo agora, a gente finalizou as classificações da TMA. Gostaram? Pode. Se alguma dúvida, pode perguntar. Ficou claro isso aí? Eu vou mandar para vocês esse PDF agora atualizado, que eu já fiz, acrescentei um pouquinho, né? Conforme vai no raciocínio. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque o nosso trabalho hoje não é ligar mais se é bursite, se é tendinite, se é uma ciática, se é uma cruralgia, não estamos nem aí. Entende? Se é uma síndrome do túnel do carpo, ou se é um desfiladeiro torácico, entende? Se é uma cervicobraquialgia, se é uma hernia de disco, não. É classificar a disfunção funcional e ter um tratamento melhor. Então, a tendência é o quê? Você chegar para mim e falar, Fabio, eu tô com um problema assim, eu tô achando que é dor somática referida, eu tenho uma área de crush, ou tô com uma radiculopatia, o que eu faço? Ou tenho sensibilização central. Fábio, tá com uma sensibilização do neuroeixo. É isso que vai fazer você, não é você ser melhor que o médico, não, porque fisioterapeuta e terapeuta manual avançado, quiropraxista, osteopata, o que for, tá? Trabalha com disfunção. Então, a gente tem as nossas classificações das disfunções. A gente não quer ficar falando diagnóstico médico, mesmo porque legalmente a gente nem pode. Tem até a CIF aí, né? Os conceitos de internacional das funções, da deficiência funcional, mas aqui é a classificação das estruturas. Então, eu indico vocês a se familiarizar com isso, porque isso vai crescer muito e a gente já está na frente ensinando isso para os nossos alunos. Tanto é que na formação de osteopatia, dos meus alunos aqui, a gente vai ter aula de final de semana, começa visceral aqui, né? E o nosso visceral eu ensino mobilidade de vista, que as galera não faz mobilidade, cara, não entendo isso. Depois a motilidade, o diagnóstico diferencial relacionado à estrutura, órgão com órgão, estrutura e beleza. E a estrutura para o órgão e o órgão para a estrutura, obviamente. E ali o sistema neural no meio de tudo isso. Está tudo conectado. E a somática também. Mas assim, a grande sacada é você ter uma classificação de entender que disfunção que eu tenho. Eu tenho uma disfunção de motilidade, é de face, é de músculo, entende? E aí você vai ter a organização da sua clínica, que muda tudo. Agora o cara chega e fala, tô com uma cervicobraquialgia, o que muda isso para mim? Tô com uma hernia de disco, o que muda isso para mim? Entende? Eu tenho que entender por que esse disco, se ele está estável, se ele está instável, se ele está estabilizado, se ele está remodelado, se ele não está.
se ele tem complacência, se ele não tem, se tem perna curta, se não tem, entende? Se é área de crush, se é uma dor somática referida, se é uma radiculopatia, opa! Aí ferrou pro meu lado, atenção. As radiculopatia é onde vem os caras tratar mesmo que não tá conseguindo conviver com a dor. E quando você trata uma radiculopatia e zera ele, igual eu tratei a mulher aí com dor de cabeça, cara, já era. Ela vai perguntar para você se você deve, se ela deve ou não deve fazer cirurgia. Tá bom? Tranquilo sobre